Fala pessoal, beleza? Olha só, vamos hoje falar de membrana plasmática parte 2. O que é isso? A gente vai falar um pouco da fisiologia da membrana, tá? Para que ela serve e dos transportes que acontecem através dela, tá? Os transportes ativo e o transporte passivo, belezinha? Então vamos lá. Vamos começar então. Permeabilidade seletiva é uma função importantíssima da membrana. O que isso quer dizer? Que só entra e só sai da célula o que a membrana permitir. A permeabilidade seletiva significa que ela seleciona o que entra e o que sai. Não é qualquer coisa que entra, não é qualquer coisa que sai da célula, porque senão poderia ocasionar danos a ela. Entendeu? Uma substância tóxica entrar ou algum produto nutritivo que ela tenha deixar sair, certo? Então só entra e só sai da célula o que a membrana permitir. Isso se chama permeabilidade seletiva. Tranquilo? Além dessa função, a membrana, a gente já viu na outra aula de membrana plasmática, que uma das funções, né, dela, algumas das funções, é delimitar, né, o conteúdo celular, ela protege a célula, ela dá forma à célula, além da permeabilidade seletiva. Tudo isso a gente falou na outra aula lá de membrana, tá? Na parte 1. Tranquilo? Então vamos continuar. Modelo mosaico fluido, tá? É esse modelo que a gente está vendo aí. A gente tem esse modelo lá na outra aula também. Eu explico cada partezinha dessa, né? É um modelo onde você tem uma bicamada fosfolipídica, relembrando que a membrana plasmática ela é fosfolipoproteica, ela tem fosfato, lipídio e proteínas, né, na sua formulação, beleza? Além de ela ter partes polares e apolares, tranquilo? Tudo isso está sendo explicado lá na outra aula, beleza? Volta lá na primeira aula de membrana plasmática, né, e dá uma olhada em tudo isso. Lá eu estou falando de função, né, da membrana, estou falando de especializações da membrana, desmossomos, junções GAP, microvilosidades, invaginações, tudo está sendo falado lá na primeira aula. Tranquilo? Então, o modelo mosaico fluido é um modelo atual, né, que o Singer e o Nicholson, né, descobriram lá no meados do século passado. Tranquilo? E o que é importante para a gente hoje aqui, tá? É o transporte através da membrana, né? O transporte que acontece através da membrana plasmática. Esse transporte a gente pode dizer que ele é basicamente de dois tipos. É o transporte passivo, ou seja, aquele transporte que não tem gasto de energia, e o transporte ativo, que é o transporte com gasto de energia. Beleza? Então vamos lá. Transporte passivo, como está aí na tela. Você tem três tipos de transporte passivo. Você tem a difusão simples, que a gente vai ver, a difusão facilitada e a osmose. E como transporte ativo, aquele com gasto de energia, você tem a bomba de sódio e potássio. Vamos ver cada uma delas com calma. Mas primeiro, antes da gente ver o transporte, a gente tem que entender o que é um transporte passivo. O que seria, por definição, um transporte passivo? É a passagem de uma substância através da membrana plasmática de uma região onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada, sem gasto de energia. O que a gente está falando aqui? Você tem em uma solução, tá? Vamos pensar a célula, né, como sendo um recipiente com uma solução. A membrana plasmática é a delimitação entre o meio extracelular, o meio de fora da célula, e o meio intracelular. Cada um desses meios tem uma concentração. A concentração do meio extracelular é diferente da concentração do meio intracelular. Beleza? E essa membrana está delimitando. Quando você fala em transporte passivo, passagem de uma substância, a gente está falando em soluto. Uma solução, você tem um soluto,
e você tem um solvente. O soluto é aquilo que é dissolvido pelo solvente. Tranquilo? Então você tem substâncias como glicose, proteínas, aminoácidos, enfim, qualquer tipo, lipídios, né, açúcares, qualquer tipo de substância. Tranquilo? E essa passagem dessa substância, onde ela está mais concentrada, para um meio onde ela está menos concentrada, a gente chama de transporte passivo. Beleza? A gente vai chamar de difusão. É a difusão simples. Tá? A difusão simples é a passagem do soluto, onde ele tem mais concentração, para um lugar onde ele tem menos concentração, como está marcando aí no desenho. Olha aqui, os pontinhos vermelhos é o soluto. Olha aqui, deste lado você está mais concentrado que esse. Certo? Por difusão simples, ou seja, a favor de um gradiente de concentração, naturalmente isso vai acontecer. O soluto vai passar de um meio onde ele tem mais para onde ele tem menos. Por que isso acontece? Porque tudo dentro de você, dentro da tua célula, tem que estar em homeostase. O que é homeostase? Homeostase é equilíbrio. É tudo funcionando certinho, uma coisa com a outra. Certo? E esse equilíbrio é feito assim. Ou seja, aonde você tem maior concentração de soluto, naturalmente ele vai passar do lado onde ele tem mais para o lado onde ele tem menos, ficando basicamente igual os dois lados. Você conseguiu chegar à homeostase. Quando isso acontece naturalmente, como a gente diz, a favor de um gradiente de concentração, tá? E sem gasto de energia, a gente diz que é um transporte passivo e difusão simples. Beleza? A gente tem outro tipo de difusão, a difusão facilitada. O próprio nome já diz. Além da difusão acontecer naturalmente, ela iria acontecer naturalmente de um meio mais concentrado em soluto, um meio menos concentrado, para achar a homeostase, o equilíbrio. Além disso acontecer naturalmente, você ainda tem uma ajuda de uma proteína que a gente chama de permease. São proteínas carreadoras ou proteínas carregadoras. São aquelas proteínas que vão pegar o soluto, as substâncias, e vão passar ela para o outro lado. Ela já ia passar naturalmente, sem gasto de energia. E além disso, ela ainda tem uma ajuda. Por isso que é uma difusão facilitada. Lembrando que essas proteínas são chamadas de permeases. São proteínas carregadoras ou proteínas carreadoras. Tranquilo? Difusão facilitada. E você tem a chamada osmose. O que é osmose? É uma difusão. Vamos pensar como sendo uma difusão. Só que é da água. Agora não é mais do solvente, agora é do soluto, agora é do solvente. Ou seja, você tem um lugar onde você tem bastante água e você tem um lugar onde ele está mais concentrado. O que acontece? A água passa do lugar onde ele está menos concentrado para onde ela está mais concentrada. Olha aqui, você tem a água aqui. Ó. Quantas bolinhas vermelhas tem desse lado e quantas bolinhas vermelhas tem desse lado? Aqui você tem uma solução mais diluída, ou seja, você tem mais água, mais solvente do que soluto. Aqui você tem mais soluto. Naturalmente, essa água daqui vai vir para cá, porque a tendência dela é equilibrar, é deixar isso aqui mais diluído. Aí o que acontece com a água quando passa? Ela vem mais para cá. Esse lado aqui vai ficar com mais água. Ela vai perder água para esse lado. Vamos lembrar do nosso dedo. Dedo quando fica todo cheio de ruga. O dedo quando fica enrugado. Se você entra no mar, tá? Você entrou no mar, tá 2 horas na praia, dentro d'água. Quando você tira a tua mão tá tudo enrugada. Por quê? A água do mar, ela tem muito mais soluto do que as tuas células. A água do mar, ela está mais concentrada em sais do que a tua célula.
E o que acontece com o teu corpo dentro da água do mar? Você perde água para água. Entendeu? Você perde água do teu corpo para dentro do mar. Por quê? Porque o teu corpo entende que tem que tirar água de você para jogar para dentro do mar, para diluir. E você acaba perdendo água. Teus dedos ficam enrugados, você sai da praia morrendo de sede, porque você perdeu água, desidratou. Tranquilo? A mesma coisa, dentro de uma piscina, a mesma coisa, tá com a mão lavando louça durante muito tempo, quando tu tira, tua mão tá enrugada, porque a água da torneira, ela tem muito mais sais do que a concentração da tua célula. Então, a tua célula perde água para a água da torneira. Entendeu? Você perde água do teu corpo para a água da torneira ou para a água da piscina. Por isso que você fica com sede, por isso que teus dedos ficam enrugados quando você fica com a mão dentro d'água. Diferença de concentração. É isso aqui, ó. A tua célula e a água onde tua mão está. Você perde água para lá. Tranquilo? Então, isso se chama osmose. Seria a difusão. Pensa numa difusão da água, onde ela tem mais água, para onde está, teoricamente, menos água. Está mais concentrado, está menos água. Entendeu? Tem mais soluto que solvente. Beleza? Então isso se chama osmose. Belezinha? Lembra? Quer ver outro exemplo clássico de osmose? Quando você joga sal em cima do alface na salada. Daqui a um tempo, a alface está murcha. Por quê? Quando você joga sal em cima da salada, a água que tem no alface olha, né, para fora e vê, pô, tem mais sal do lado de fora do que dentro das células do alface. Aí a água sai, o alface murcha, desidrata o alface. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Outro exemplo que eu posso te dar. Soro fisiológico. Por que se você pegar água da torneira ou água do mar e jogar no teu nariz, dói demais? Por quê? Por causa da diferença de concentração. A água do mar, a água da torneira, tem muito mais sal do que das tuas células. Então vai arrebentar as tuas células. Se você pega soro fisiológico, você jogar, não vai sentir nada. Não vai sentir dor. Por quê? O soro fisiológico, o próprio nome já fala, ele está na concentração fisiológica do teu corpo. Por isso você não sente dor. Beleza? Então, transporte passivo é o transporte sem gasto de energia. Ele é dividido em 3. Difusão simples, passagem do soluto, meio mais concentrado, onde tem mais soluto, para onde tem menos soluto. Tranquilo? Sem gasto de energia. Difusão simples. Difusão facilitada seria difusão simples com a ajuda de proteínas. Que proteínas são essas? Permeases. São proteínas que vão ajudar a levar a substância para o outro lado. Ela já ia passar naturalmente e já tem uma ajuda além. Por isso que é uma difusão facilitada. Beleza? E a osmose, que seria, entre aspas, a difusão da água, onde tem mais água, mais solvente, para o lado mais concentrado, onde tem menos água. Ela passa do mais para o menos. Belezinha, pessoal? Facinho, né? Isso seria transporte passivo, sem gasto de energia. E o transporte ativo? O transporte ativo é aquele transporte que ocorre com gasto de energia, assim como na difusão facilitada com a ajuda de uma proteína transportadora. Entretanto, ela acontece contra um gradiente de concentração. Tá? Já aí, você já vai ter um gasto de energia, porque você vai ter que, entre aspas, remar contra a maré. É contra um gradiente de concentração. Beleza? Pensa num rio. Pensa num rio. Se você se joga num rio a favor da correnteza, difusão simples. Certo? A correnteza está te levando. Se você entra num barquinho e vai na correnteza, difusão facilitada. Você já ia de qualquer jeito e o barquinho ainda está te ajudando a levar. Com a ajuda de uma proteína, o barquinho. Agora entra num rio e tenta nadar contra a correnteza. Você vai gastar energia. Transporte ativo. Beleza? Você está nadando, você está indo contra um gradiente de concentração.
A correnteza está para lá e você está nadando para cá. Você está gastando energia para isso. Beleza? E o famoso transporte ativo, nós temos a famosa bomba de sódio e potássio. O que é isso, André? É o transporte de sódio e potássio, dos íons sódio e dos íons potássio, para dentro e para fora da célula. Certo? Como é que isso acontece? Você pode notar que aqui fora da célula, tá? Aqui é o meio extracelular e aqui é o meio intracelular. Fora da célula, você tem maior concentração de potássio, ou de sódio. Tá vendo? Você tem maior concentração de sódio. E dentro da célula, você tem maior concentração de potássio. Beleza? Isso é o normal. Só que, eventualmente, né, algumas moléculas entram por difusão, né? Onde você tem mais, olha aqui, ó, você tem mais potássio aqui e menos potássio aqui, o potássio vai sair por difusão. Você tem mais sódio do lado de fora, menos sódio do lado de dentro, o sódio vai entrar por difusão. Beleza, sem gasto de energia. Só que ele tem que voltar. Esse íon tem que voltar. Aí é que gasta energia. Porque se ele tem aqui, ó, o potássio, aqui, ó, do lado de fora, ele tem maior concentração aqui dentro e menor do lado de fora. Para ele vir para cá, ele está contra um gradiente de concentração. Ele está entrando. Tá? Você tem mais potássio aqui do que aqui. Ele está entrando. Quando ele entra, ele tem que gastar energia. A célula gasta energia para botar ele para dentro. A mesma coisa o sódio. O sódio entrou aqui, ó. Normalmente, tem mais sódio lá de fora, por difusão ele entra sem gasto de energia. Só que ele tem que sair. Quando ele tem que sair, ele está indo contra um gradiente de concentração. Tem mais sódio aqui e tem menos sódio aqui. Certo? O que acontece? A célula tem que gastar energia para ele poder sair. Lembra de um metrô? Metrô. Tá? Você está dentro do potássio aqui, ó. O potássio. Tá? Ele aqui dentro. Ele está dentro do metrô. Ele quer sair na estação. Legal. Saiu. Beleza. Tem mais gente dentro do metrô do que na estação. Ele saiu de forma beleza. Só que ele quer entrar agora. Quando ele quer entrar, tem mais gente aqui dentro do que lá de fora. Quando ele quer entrar, ele tem que forçar para poder entrar. E essa forçação de barra para poder entrar, a célula gasta energia. Isso se chama bomba de sódio e potássio. Para o potássio entrar na célula, tem que gastar energia. Porque ele tem mais potássio dentro da célula do que fora. Para sair é fácil, para entrar é o difícil. Certo? E o sódio? Tem mais sódio do lado de fora do que dentro. Ele entra, que é uma beleza, a favor de um gradiente de concentração. Mas só que para sair, ele tem que forçar a barra para poder sair. Tem mais sódio do lado de fora do que dentro. Aí ele tem que fazer força. Esta força que ele faz para sair, a célula gasta energia. Isso se chama bomba de sódio e potássio. Então a gente viu transporte ativo e transporte passivo. Beleza, pessoal? Tranquilaço? Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.